Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes desse canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje estarei trazendo a vocês uma possível nova série, antes de apresentar o que nos aguarda, para você atrás da tela. Sim, você mesmo. Quem é mais forte? Satoru Gojo, o usuário dos 6 olhos mais poderosos do clã Gojo, aquele capaz de manipular o espaço a nível atômico e o feiticeiro mais poderoso da era moderna, ou Ryomen Sukuna, o feiticeiro mais poderoso da história, aquele com a técnica mais letal já vista dentre todos os feiticeiros já apresentados, um dos mais inteligentes entre os amaldiçoados em Jujutsu. Isso é uma pergunta que desde sempre recorre nas profundezas da internet com grandes discussões a respeito dessa luta. E hoje, indo contra o que muitos acreditam, eu não vim aqui dar a minha visão sobre quem ganha. Bem, tecnicamente irei, mas o foco do vídeo é muito mais analisar a luta, pois após uma pequena revisão com um conjunto de amigos meu, notamos o quão porca é a escrita de GG Akutami ao redor do mais importante em um shonen, que é a ação, que neste caso em específico, são as suas lutas. Então eu quis pôr como eu iria dirigir a história, a luta e a narrativa, para tentar ter o mesmo resultado que tivemos de uma maneira muito mais consistente. E no final, irei responder de uma maneira mais crítica quem eu acho que mereça a vitória. E com isso, apresento a vocês o vídeo de hoje, onde meu intuito é mostrar como um péssimo autor afeta de maneira drástica o desenvolvimento de um dos eventos mais importantes de sua obra. E antes que perguntem, sim, eu quero saber mais do que o próprio autor, pois hoje, eu irei compartilhar uma forma de como a luta poderia ser mais convincente, e o resultado menos tosco. Desejo a todos um bom vídeo, e vamos nessa! Começando com o início, aqui é algo onde eu gostaria de apontar a falha de GG que veremos durante a luta inteira, que é seu péssimo conhecimento em arte marcial. Ao decorrer da luta, temos momentos inconsistentes, mas depois do primeiro capítulo, a quantidade vai diminuindo, o que dá a impressão de que GG foi aprendendo o básico enquanto escrevia. Olhando o primeiro embate, podemos ver inúmeros erros, seja na postura de ambos seja em seus golpes. Gojo literalmente estava com as pernas cruzadas e peito aberto. Se o Sukuna não fosse um asno, dava tempo dele ter metido 3 bicudas e o Gojo já tava de Kit Kat. Enquanto o Sukuna no próximo quadro mantém uma defesa que deixa seu tronco muito exposto, mesmo que preparando um soco de volta, seu braço direito não teria uma forma de defender uma cotovelada. E isso é algo que será muito recorrente, em momentos onde devíamos ter trocações onde mostraria o nível de ambos. Parece mais que são dois mendigos de rua só tentando socar, o que novamente recai na minha interpretação, conduzida por um leigo, algo que só vai melhorando mais pra frente, e não pela evolução de GG, e sim porque a luta começa a distanciar da arte marcial. Chegamos na cena que mais impactará muita coisa nessa luta, o primeiro duelo de expansão, onde na versão de GG, tivemos um vislumbre do poder de ambos, mas algo que chama a atenção, não é apenas a superioridade da expansão de Sukuna, que foi ofuscada pela sobrevivência de Gojo, e sim, a forma como ele conseguiu se manter em pé diante ao embate, pois mesmo estando carregado de inúmeras desvantagens, Satoru Gojo manteve uma ofensiva admirável. Podemos ver isso ao comparar duas cenas desse capítulo. Uma, Sukuna usa um chute direto, onde vale ressaltar, Sukuna está com um aumento de poder graças à sua expansão, enquanto Gojo está com diversas feridas, o que já dificulta seriamente a movimentação. Não só isso, mas ainda está usando energia amaldiçoada reversa, algo que Sukuna mesmo diz ser impressionante como ele ainda consegue se mover tão bem com isso. Mas voltando ao chute, mesmo com toda essa carga negativa, Satoru consegue não só segurar o chute de Sukuna, como também partir com um soco, que força o impacto leve. Seria mais benéfico defender com uma defesa em X, para então retaliar, mas em vez disso, ele se joga ao chão. Agora indo um pouco mais para frente, vemos Gojo realizando uma cena parecida. A diferença é que é um chute de baixo para cima, que precisa de mais mobilidade ainda em relação ao chute de Sukuna. E mesmo com toda essa falta, Gojo consegue
consegue forçar Sukuna a se defender com ambos os braços de forma que toda a dor seja dividida entre ambos os membros e também os respectivos antebraços. Tudo isso com um Gojo todo fodido, mas bem, eu acho que aqui já podemos ver a eficácia quase que surpreendente de Satoru no âmbito físico e sua superioridade diante o rei, o pressionando em um momento onde deveria ser impossível de sobreviver, quem dirá, sobressair. Com esse início incrível analisado, podemos então ir para a segunda expansão, onde é uma cena em que mais me fez rir sendo sincero, pois vemos que diretamente, ambos não estavam usando tudo que tinham em algumas cenas, onde próprio Satoru em uma trocação honesta simplesmente não usa seus artifícios, como criar um azul, seja no próprio punho para então atrair Sukuna e aumentar o impacto, pois ambos prezaram por um estilo de luta curto e rápido, onde Gojo visivelmente abaixou a guarda por achar que Sukuna não arriscaria usar a amplificação de domínio por sacrificar precisão em troca de burlar o Mugen em um aumento de força, seja atrás de Sukuna, pois como vimos, tivemos inúmeras cenas onde ele cria o azul à distância, portanto, nada impedia do mesmo criar um azul atrás do Sukuna e fazer inúmeras maracutaias, mas não, ele preferiu ficar no soco-soco bate-bate. O que bem, ainda demonstrou dominar, pois mesmo com a amplificação de domínio aumentando a força de Sukuna, o impacto nele foi irrelevante, e Satoru rapidamente virou o jogo com um soco no quadril, bem, até Sukuna destruir a expansão do mesmo e dilacerá-lo. Eu acho que podemos pular a terceira, não vejo o que cobrir nessa expansão, já que ela foi toda fora de tela. Então vamos continuar para a parte mais interessante, o quarto duelo. Nessa parte, começamos com uma verdadeira surra, com Satoru não perdendo tempo e já impondo moral no Sukuna com socos ampliados com energia amaldiçoada, o que eu genuinamente achei um grande desperdício, pois aqui vem algo que me pergunto, o que impedia Satoru de criar um vermelho na mão, igual faz com o azul? Já que bem, muito provável que o impacto usando o vermelho seria muito mais efetivo, principalmente quando lembramos que só a investida de um deixou Sukuna assim, valendo ressaltar, ele estaria pior se não fosse a amplificação de domínio. Nessa cena, nada impedia Satoru de usar o mesmo, fazendo um estrago irreparável pela ausência da amplificação, mas mesmo que venham falando que ele não quis então que seja, ele também podia fazer o azul aparecer atrás de Sukuna e fazer o que eu disse antes, atrair seus golpes, ou até mesmo Sukuna para o azul, na qual criar uma gama de vantagens quase que críticas para o nosso albino, que mesmo sem isso, conseguiu subjugar o rei a ponto dele precisar saltar para fugir do combo, o que se mostrou falho, pois Satoru apenas aproveitou a oportunidade para brincar com o rei, que no final, levou mais um golpe crítico. Continuando, chegamos aqui no clímax dos duelos de expansões, que é quando o Ryumen Sakana é pego pelo vazio imensurável, ficando assim imobilizado e incapaz de fazer nada além do L, a não ser, é claro, pedir para GG uma salvação e então chamar seu papaizinho de uma forma bem do nada, já que em capítulos anteriores, vimos que era necessário recitar o ritual para a invocação, mas por conveniência do roteiro, vemos pela primeira vez nessa luta, ele, o general imortal da espada de 8 cabos, Mahoraga, na qual chega na base da ignorância e simplesmente manda a expansão do Gojo pro chapéu, agora pulando todo blá 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 e indo pro embate, e não esse embate, porque bem, aqui foi só o Gojo botando o quente no Sukuna. No capítulo 232, temos uma cena bastante interessante, que é onde Gojo mostrou ser capaz de criar seus ataques à distância. Guardem isso para mais tarde, pois aqui, quero focar não na luta, e sim em um erro o uso do vermelho, e o motivo é bem simples, aquele que estava adaptado ao azul era Mahoraga, e não Sukuna, portanto, um uso arriscado do vermelho não tinha absolutamente nenhuma razão, pois se usasse o azul, Sukuna ainda sofreria com danos severos por conta da atração e do semi-impacto do azul, e podendo ainda fazer a armadilha, pois o azul podia muito bem atrair destroços deixados igual fez capítulos atrás, assim tendo um impacto
intelecto e abaixando a guarda do rei e impedindo a adaptação do Mahoraga, e ainda assim, nos deixando a bela cena do rei indo tirar uma sonequinha. Notem como este erro grotesco levou à derrota de Satoru, pois se não fosse a adaptação ao vermelho, Gojo em momentos futuros poderia ter simplesmente evaporado ele, impedindo que o Gargalhada criasse um corte espacial, deixando Sukuna incapacitado de criar um meio de passar do infinito, mostrando mais ainda o emburrecimento severo que Gojo foi forçado a sofrer para que essa luta não fosse acabada tão rapidamente. Bem, com tudo isso apresentado, não deve ser difícil para todos notarem a vasta diferença entre ambos, enquanto um teve apenas uma característica emburrada, que foi o plano do Mahoraga contra a expansão, pois além de ser um plano arriscado, foi inútil. Sukuna inutilizou a expansão por outra razão. Esse método deixou-o exposto o suficiente para Satoru conseguir o incapacitar a ponto de conseguir pegar Sukuna em sua expansão, enquanto do outro lado, lembram que mandei guardarem na memória? Me respondam, o que impedia ele de fazer isso com o azul e depois jogar um vermelho, assim criando um vazio no Kid? Absolutamente nada. Gojo em diversos momentos podia ter feito isso, o que faria Sukuna levar danos críticos a Rodo, tirando as outras coisas que ditei durante a análise. Essa luta foi um imenso show de burrice, onde inúmeros conceitos foram ignorados e descartados durante a luta simplesmente para ela ocorrer, tornando ela épica, entretanto, incapaz de se manter consistente, tendo um final que nasceu sendo empurrado pela barriga, de forma que até hoje vemos discussões se esse fim teve sentido. Narrativamente, prefiro a morte de Gojo do que a de Ryome, mas não desse jeito, pois essa morte foi só mais uma falha do GG em emborrecer o Gojo durante uma luta séria e importante, fazendo ele cometer novamente o mesmo erro, como se o único erro de Gojo fosse tentar ser algo que ele não é, que é ser um humano comum. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Sei que foi extremamente longo, principalmente para mim que quase joguei o tablet no lixo, mas espero genuinamente que tenham gostado dessa análise mais crítica, pois eu pretendo tornar talvez um quadro, buscando não só juntar artes marciais com ficção, criando uma análise muito mais precisa de inteligência de batalha na ficção, como também tirar o máximo possível de ambos os participantes. Espero que tenham entendido e gostado. Desejo a todos um bom dia, boa tarde e boa noite, e até a próxima.